Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Vivendo com Propósito e eu já quero deixar, gente, uma explicação aqui, porque eu mudei o nome do meu canal recentemente. É assim, pessoal, eu entendo que nós devemos fazer pesquisa de mercado, e entender realmente o que você está buscando nesse nicho, o que você quer realmente, e eu vi que o que eu tinha colocado antes não coincidia com o que realmente eu estava buscando. Então, eu dei uma mudada, sempre eu vou ter alguma alteração, acho que a gente precisa realmente estar sempre mudando, sempre buscar de acordo com o que você quer passar, né, para os ouvintes, o que realmente você quer transmitir. Então, eu troquei o meu canal para Vivendo com Propósito, porque justamente é isso, eu estou vivendo o propósito da minha vida, algo que eu busquei há muito tempo, né, há muito tempo mesmo, e hoje eu estou tendo uma realização. Então, por isso que eu troquei, para entender realmente as minhas características, algo que é meu, algo que eu preciso entender aonde que eu quero chegar. Então, foi por isso que eu troquei meu canal. E sem mais delongas também, já quero falar, o pessoal perguntou, Dri, você tirou os cachinhos, tirou o cachinho do cabelo? Não, 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 não. Não tirei os cachinhos, São Paulo está muito frio, gente, então precisei tirar um pouquinho, até por causa de rinite, sinusite, então precisei tirar, deixar um pouco na escova, mas ó, ficou maravilhoso, né? Olha que lindo. Eu amo porque evita, né, você ficar com muita frieza no couro cabeludo e já ajuda bastante. Mas sem mais delongas, eu já quero falar com vocês que o tema que eu quero trazer para vocês é as vantagens e as desvantagens de você ser CLT. É isso mesmo, carteira de trabalho. E eu deixei de ser CLT para CPJ. É isso mesmo, deixei de ser CLT para CPJ. E eu vou falar para vocês nesse vídeo as diferenças, as vantagens e as desvantagens. Lembrando, gente, que cada um faz as suas escolhas, vê o que é melhor para si, porque realmente isso é uma decisão e escolha de vida. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou ter dicas e orientações especiais aí para vocês, tá bom? Fica comigo. Gente, eu quero falar para vocês sobre definição de trabalho PJ. Vocês precisam compreender, né, o que é um trabalho PJ. Ou, por exemplo, autônomo, muitas pessoas conhecem como autônomo ou freelance. Ele é um regime, pessoal, de trabalho onde a prestação de serviços ele ocorre entre a empresa contratante e a pessoa jurídica. Ou seja, por exemplo, o contrário do CLT, a formalização do PJ se dá por meio de um cadastro nacional de pessoa jurídica, que é o CNPJ. Eu, por exemplo, eu sou CNPJ, então você precisa procurar uma junta, né, ou a subprefeitura, ou para você se regularizar, para você entender realmente como que funciona você virar um PJ. Ah, eu vou virar PJ, você é empresário. Ah, mas com isso vem também algumas responsabilidades e você sabe que você agora, sendo empresário, as responsabilidades aumentam mais e também as cobranças, né, com relação à sua responsabilidade também aumentam mais. Na prática, pessoal, o profissional ele fornece serviços atuando como uma empresa. Assim, uma de suas obrigações é emitir nota fiscal e pagar imposto como INSS com base no seu faturamento. Então, assim, por exemplo, eu me tornei PJ, então todos os meses, né, eu tenho o meu KENAI, o KENAI é a minha função principal da empresa. Então, por exemplo, eu entrei como um corretor imobiliário. Ah, mas agora eu estou como vendas autônomas. Então, você tem a opção de trocar lá o KENAI, né, a atividade principal, ou as atividades secundárias, você pode escolher, acho que até 15 atividades secundárias para você colocar dentro do que realmente você está fazendo, desde que você comprove alguma coisa que você está vinculada a essas atividades. Então, todo mês, como que é feito também? Há uma base de cálculo. Cada atividade que você faz vai ser um valor de imposto diferente. Então, se eu sou vendedora, é um tipo de imposto, mas se eu vendo, por exemplo, chinelos dentro de uma loja, já vai ser outro tipo. Então, tudo isso quem calcula é o próprio governo, e ele emite todo mês ali você tem que estar contribuindo com esses impostos para o INSS, tá bom? Portanto, pessoal, essa modalidade é, na verdade, a terceirização de serviços através de um contrato de prestação de serviço, ao contrário de um contrato empregatício formal do CLT. De acordo com o artigo 3 da CLT, o trabalhador empregado, aí agora eu já quero falar para vocês sobre a definição do CLT, tá? Toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Ou seja, gente, quem trabalha de carteira assinada é uma pessoa física contratada em regime CLT por uma empresa, correto? Então, é tipo assim, é um empregado subordinado que ele
atua de acordo com as normas que regulam as relações de trabalhos entre funcionário e empregador. Então, mais ou menos, desde 1943, por exemplo, as leis que regem o CLT têm como objetivo proteger os direitos e deveres de ambas as partes e garantir ao trabalhador seus direitos fundamentais, como, por exemplo, jornada de trabalho, pagamento de salário, condições adequadas de saúde e segurança do trabalho. Então, voltando aqui para explicar para vocês. Então, por exemplo, nós temos a definição do PJ e temos a definição do CLT. Então, o CLT nada mais é a empresa que fica responsável por toda essa parte trabalhista, leis trabalhista, direito, férias, tudo isso que fica responsável é a empresa. No PJ, meu amigo, no PJ é você que é responsável por você mesmo. É isso mesmo. Então, você não tem férias, você não tem 13º, você não tem nada. Então, você é apenas o PJ. Então, o que eu pude perceber nesse cenário depois da pandemia? Né? De acordo com o IBGE, nós tivemos um aumento muito grande de profissionais agora liberais, profissionais autônomos. Por exemplo, eu trabalho muito na área hospitalar, então dentro da área hospitalar nós temos os médicos, que são prestadores de serviço, empresas, né, que vão lá às vezes entregar os equipamentos. Essas empresas, elas são PJs e a maioria dos profissionais dentro dos hospitais médicos, por exemplo, eles são PJs. Por quê? Muitas das vezes eles trabalham 20 horas, né, são contratados e eles prestam serviço em outros lugares. Então, eles são a própria empresa deles. São eles que fazem, né, seus direitos trabalhistas, eles que têm que saber realmente os impostos que eles têm que pagar. Com isso, a empresa, ela acaba tirando de si um fardo, né? Aquela responsabilidade trabalhista, de pagar imposto, de pagar isso e aquilo, fica sobre a responsabilidade do funcionário. Então, essa é a diferença aí de você ser um CLT e de você ser um PJ. Em contradição, o CLT, você tem aquela questão das leis, né? Que abrange hoje o cuidado do funcionário. Então, um funcionário, gente, custa muito caro para uma empresa. Às vezes a gente fala, eu prefiro trabalhar CLT. Mas você sai muito caro, meu filho, porque assim, é responsabilidade com o funcionário, é vale transporte, é vale alimentação. Se ocorrer alguma coisa dentro da empresa, é responsabilidade com o funcionário, é responsabilidade da empresa. Existem benefícios, tem não sei o que lá, não sei o que lá. É diversas coisas que a empresa ela precisa analisar antes de ela fazer uma contratação. Vocês, as principais diferenças entre ser um CLT e entre ser um PJ. Primeiramente, quero falar com vocês sobre o CLT. No CLT, como eu tinha falado, eles têm o quê? Eles têm benefícios, direito trabalhista previsto por lei, né? Como 13º, férias remuneradas, licença, FGTS, entre outros. No PJ, gente, planejamento de férias, aposentadoria e gestão financeira realizado pelo profissional, como eu falei para você. O PJ, eu quero viajar amanhã. Ele pode viajar quando ele quiser, desde que ele também se organize. A empresa é dele, ele faz o que ele quiser, tá bom? Aposentadoria, quem vai, nesse caso, planejar é ele. Ele precisa ter essa organização para poder colher isso no futuro. O CLT, ele vai ter renda fixa, subordinação, local de trabalho, folgas e horários definidos pelo empregador. Já no PJ, oportunidade de atender mais clientes e aumentar o rendimento. No CLT, impostos e tributos da Previdência Social descontado em folha de pagamento. No PJ, o prestador de serviço ele é responsável pelo pagamento de seus tributos e impostos. No CLT, jornada de trabalho de até 44 horas semanais estabelecidas por lei. Já no PJ, pessoal, a rotina ela é flexível, local e jornada de trabalho definida pelo PJ. Então, vamos lá. Voltando aqui para vocês, por que eu decidi ser PJ? Justamente por conta disso. Por causa dessa flexibilidade de horário, de tempo, de transporte. Gente, falar a verdade, aqui em São Paulo é muito difícil essa questão de transporte público. Você que entra cedo, 6, 7 horas da manhã, você precisa pegar aquele transporte lotado. Aqui tem o fator chuva, e quando chove, muitas das vezes você não consegue chegar cedo no seu trabalho. E muitas das vezes o patrão ele não quer saber se você chega atrasado, você acaba sendo descontado, ou às vezes você tem que pagar aquelas horas, ficar até mais tarde no serviço para você pagar as horas. Então, por que eu decidi ser PJ? Primeiramente, por conta dessa flexibilidade, pela questão dos meus horários, eu faço meus horários, eu trabalho na hora que eu quero, eu faço meus produtos, eu tenho meu artesanato, então eu confecciono minhas bolsas, meus produtos, e eu posso na hora que eu quero, o cliente pede, eu posso marcar o meu horário. Então, eu sou a minha empresa. Então, eu preferi ser PJ. Você ganha mais do que um CLT?
Depende do tanto do que eu trabalho. Então, depende do que eu divulgo, depende do produto que eu estou vendendo, se a minha linha de produto, ele realmente ele tem um alcance alto, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas, geralmente, claro, as vantagens de ser o PJ e um CLT vai estar no que você escolher para você, gente. É o que você quer escolher para você. Eu conheço amigas que elas nunca trabalharam registradas, tenho parentes também, familiares, que não sabem nem o que é um CLT da vida. Nunca trabalharam de CLT, não sabe nem por onde que começa, só trabalhando PJ, começou com a pipoca, hoje tem uma loja, tem um comércio, e foi seguindo essa vida, não sabe mais o que é CLT, ao contrário, ele sabe o que é contratar, mas ser um CLT não. A diferença, gente, então, entre CLT e PJ é que no modelo CLT o profissional trabalha num cenário mais estável, com carteira assinada e com direito a uma série de benefícios e garantia da legislação trabalhista. Normalmente, o salário líquido é menor devido aos descontos de folhas de pagamento. É outra coisa, gente, por exemplo, o salário mínimo aí acho que está mais ou menos 1.500, nem sei, para falar a verdade. Mas aí quando vai deduzir, vale transporte, vale alimentação, benefício, o funcionário recebe em torno de 1.200, né? Tem esses descontos também que você sofre na sua folha. Isso acontece com todo o CLT, então, por exemplo, ganhava, se você ganha, quanto mais você ganha, mais desconto entre os seus impostos, sei lá em cima. E isso não muda, né, com relação aos valores, né? Por exemplo, se você ganha mais, você, por exemplo, durante 10 anos você ganhou 5.000 reais. Então vai ser seu salário mínimo vai ser, né, a sua aposentadoria vai ser proporcional à contribuição que você fez ali, tá? Mas existe o teto também da aposentadoria, que é isso que tem que se avaliar também. Você olhar a vida toda para ganhar uma aposentadoria de 10.000 reais. Não, existe um teto trabalhista, então mesmo que você hoje ganhar 20, 30 mil, existe um teto, você só vai ser aposentado até, por exemplo, 5 ou 7 mil. Flexibilidade, que foi o que eu falei para vocês. A contratação do profissional PJ ela é flexível, em contrapartida, na CLT, a jornada de trabalho é controlada e estipulada em contrato. Remuneração. No regime CLT, pessoas contratadas têm um salário fixo mensal. Por outro lado, o profissional prestador de serviço recebe remuneração variável, ou seja, de acordo com a quantidade de clientes atendidos, serviços prestados ou projetos. Benefícios trabalhistas. Enquanto os trabalhadores em regime CLT têm garantido vários benefícios e direitos trabalhistas, os profissionais PJ, a gente não contam com qualquer tipo de benefícios e devem arcar com todas as suas despesas. Os encargos. Como prestadores de serviço, profissionais PJs, eles são responsáveis pelos pagamentos de impostos e outros tributos, enquanto na tratação de trabalhadores de carteira registrada, a empresa ela é responsável para recolher os devidos impostos dos seus funcionários. Então, assim, esse tipo de modelo, pessoal, possui suas variáveis. Dessa forma, as vantagens e desvantagens da CLT devem ser levadas em consideração no processo de escolha. Então, por exemplo, apesar das vantagens que envolvem estabilidades profissionais e progressão de carreira, quem trabalha num regime CLT, ele é de certa forma mais limitado, uma vez que as relações e condições são estipuladas pelo empregador conforme acordado em contrato, sendo um trabalho menos flexível do que o trabalho autônomo. Como prestador, então voltando, né, para falar para vocês, então é isso. Então, com relação ao CLT, essa é a vantagem, você tem a garantia, né, das leis trabalhistas, você tem como fazer uma programação, por exemplo, eu vou sair de férias em janeiro, então você tem como você se programar suas férias, você sabe que mesmo trabalhando ali, você tem um emprego certinho para você receber todo mês, então essa é a vantagem para a pessoa, né? Por exemplo, são pessoas que não arriscam, né? A verdade é que o CLT é mais para as pessoas que não arriscam muito. Então, você tem ali seu salário, todo mês tem ali seus benefícios. Então, essa é a vantagem de você ser um CLT. Agora, quais as desvantagens, né? Da contratação CLT? As empresas dispararam a contratação de trabalhadores autônomos e não se pode negar que essa é também uma forma para reduzir consideravelmente os custos trabalhistas. Cada cenário tem as suas vantagens e desvantagens e cada empresa deve avaliar quais as necessidades que, por exemplo, que prefere, né, ter um profissional fixo ou um funcionário CLT, né, ou um PJ, porque ela que tem que ver a demanda, né? Qual é a demanda dela? Eu não sei se você já percebeu, mas tem empresas, por exemplo, de call center. Nossa, eles têm um
um alto nível de absenteísmo, né, pessoas sempre doentes, muitos atestados, e um setor que ele gira bastante. Então, nunca tem pessoas trabalhando direto nessas empresas. A pessoa fica um mês, 2 meses, 3 meses. Então, essa, gente, vou falar para vocês as vantagens, né, de você, no caso, ser contratado como um PJ. O PJ, além de você não ter essas obrigações fiscais, né, da empresa não ter, ele que é responsável pela sua rotina, pelas suas administrações, pelas suas responsabilidades fiscais. Então, por exemplo, quais são as vantagens de você ser PJ? A redução dos custos de contratação, quando você contrata um. A isenção do pagamento do imposto de benefício, tudo isso quem vai pagar é ele mesmo. Não precisa cumprir direito trabalhista. Fácil gestão nos processos administrativos e uma relação contratual mais flexível. Não tem aquela burocracia de papel, de documentação que você tem que simplificar, tem que mandar ali para o simples, né? Simples nacional. Então, é isso aí. É um contrato que você faz entre as partes e pronto. E ele presta o serviço dele que ele precisa fazer com você. As desvantagens do PJ, gente, as desvantagens também é o quê? São os problemas da integração em relação aos trabalhistas, né? Nesse caso, assim, por se tratar de uma contratação sem vínculo empregatício, o prestador de serviço, o PJ, ele pode ter dificuldade de se integrar ao fit cultural, que chama assim, ao clima organizacional e aos processos internos da empresa, porque como ele é um PJ, às vezes ele não conhece todas as regras ali, então ele trabalha para ele mesmo, então às vezes pode gerar esse conflito entre o PJ e a empresa contratante, tá? A falta de compromisso e dedicação. O profissional PJ ele não é um funcionário fixo da empresa, então, portanto, a companhia pode não contar com o compromisso e a dedicação de um empregado como um empregado CLT, que tem ali seus horários para cumprir tudo direitinho. Então, esse aspecto ele pode sim afetar a reputação da empresa em relação à qualidade do serviço prestado. E o outro fator é o risco de contratação fraudulenta. Por exemplo, desde março de 2023, com a aprovação da lei da terceirização, a contratação de PJ ainda gera uma série de dúvidas para os empregadores, tá? Embora o CLT não proíba esse tipo de relação de trabalho, depois da nova lei, as pessoas do departamento pessoal, que são aquele pessoal lá do RH, tá? Elas devem ficar atentas sobre como fica a situação ao contratar um funcionário PJ, tá bom? E um outro ponto relevante, gente, é o quê? É você conhecer todos os elementos que configuram o vínculo empregatício para evitar que a contratação PJ configure como fraude, tá bom? Então, você precisa ficar atento a esse tipo de informação. Então é isso, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês sobre essa questão de ser CLT. É claro que se vocês forem buscar, esse é praticamente um resumo do resumo, não tem nada muito enfatizado, mas para você entender qual a diferença de ser CLT, ó, agora nem usa-se mais, né? Essa carteira aqui já é bem antiguinha, ó, né? Agora as carteiras são tudo digital, as assinaturas são tudo digitais, já vai direto para o Ministério lá do Trabalho, e eles já mostram, já sabem o que você tem, seu vínculo ou não, né? Através lá da sua carteira digital. Mas o que eu queria dizer para você é isso. No final, gente, a escolha sempre vai ser sua, do que realmente você está buscando. Se você for uma pessoa igual a eu, né, que gosta de arriscar, que realmente não gosta dessa vida presa, vinculada ao CLT, a opção para você é PJ, meu amigo, mas sabendo que as responsabilidades elas são suas. Você tem, né, porque você tem a DAS, né, para você estar quitando mensalmente, você tem também que ter um contador, a depender do seu faturamento, para poder estar fazendo aí o seu levantamento do que você recebeu, do seu faturamento mensal, mas isso aí é feito também agora, né? Agora vai começar também a parte do IR, né? Que são os impostos de renda. E é isso. E se você gosta de ser CLT, meu filho, seja o que você quiser, seja CLT ou seja PJ, o importante é você ser feliz. E sempre, né, dando graças a Deus por estar trabalhando, por você realmente ter essa oportunidade de viver. Então era isso que eu queria deixar, meus amores. Se você gostou desse vídeo, se não for, né, difícil para você, deixe seu like, deixe seu comentário também, não tem problema nenhum. O que eu puder eu vou estar respondendo, né? Se eu puder estar respondendo, eu vou responder. E aí até eu deixo sempre aquela frasezinha. Volta aos meus vídeos anteriores também para vocês darem uma olhada e você ver. E vamos tocando, né? Eu já falo para você até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até